Vocês a ficar mais próximo aqui na frente, mais juntinho, né? Vamos deixar que a palavra de Deus venha cair no nosso coração e que essa palavra de Deus possa dar frutos, né? Que nessa semana nós possamos realmente sair transformados, sair verdadeiramente, sair daqui como famílias unidas em Cristo, né? Porque família que reza unida, permanece unida. Vamos todos juntos ler a palavra de Deus? Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, segundo nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher, ele os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, enquanto eu me preparava hoje para essa palavra, me colocava diante de Deus, né, e pedia a Ele que falasse através de mim, né, que não deixasse o meu humano, né, o meu eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. E quando eu refletia essa palavra, Deus falava ao meu coração, né, o meu pequeno rebanho, o meu povo, essas minhas famílias, para que exerçam a santidade, né, para que lutem com esses desafios na comunidade, é preciso que eles voltem ao meu coração. Voltem a mergulhar dentro do meu coração. Deus me falava isso. Nós precisamos voltar ao coração de Deus para sermos modelados. Mas eu falei: Senhor, nós somos criados por Ti. Pelo barro Tu nos fizeste. Pelas narinas tu soprastes o Teu Espírito Santo. Só que o Senhor Deus falava no meu coração: as famílias têm perdido a sua identidade. As famílias têm perdido o meu reflexo. Como a palavra diz, nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E se somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que refletir esse Deus aonde vivemos, aonde trabalhamos, aonde estudamos. Concordam comigo? Se somos imagem de Deus, aonde nós passarmos, temos que deixar um rastro de Deus, um rastro de céu. Só que nós temos que pensar assim, olhar sim pelo lado negativo da moeda, o outro lado da moeda. Existe sim um lado positivo. Existem famílias que estão lutando, existem famílias que estão se educando, buscando a mãe igreja, buscando estudos, crescendo na santidade, famílias que partilham, famílias que têm diálogos com os filhos, filhos que têm diálogos com os pais. Existem sim, e temos na nossa cidade aqui, eu posso dar um testemunho muito lindo, né, desse casal aqui maravilhoso que eu vejo aqui na minha frente. Eu trabalhava na Marluvas, então sempre eu subia de ônibus, né, subindo de ônibus, sempre olhando a natureza, conversando com Deus, e via esse casal maravilhoso de mãos dadas, fazendo caminhada, né, imagino tantos anos de casamento, não sei quanto. 56 anos de casamento, lutando, vivendo o Evangelho, testemunhando Cristo, vivendo e se espelhando na família de Nazaré. O homem se espelhando em José, a mulher se espelhando em Maria. E aquilo me cativava. Mas eu olhava ao mesmo tempo para o outro lado da moeda. Pessoas casando, 1 mês de casamento, 2 meses de casamento. Eu fui testemunho
de um casamento onde o jovem chegou perto de mim, convidou para um casamento, para ser padrinho dele. Eu fiquei muito feliz ele confiar essa graça a mim. Só que, como a partir do momento que nós assumimos Deus na nossa vida, a partir do momento que nós temos uma intimidade com Deus, Deus vai falando em nosso coração, vai nos dando direcionamentos. Creio que todos são assim na intimidade com Deus. Deus fala ao nosso coração. E Deus, ao mesmo tempo que Ele me convidava, Deus falava no meu coração. Fala para ele não casar. É engraçado isso, né? É um desafio. Deus me colocou um desafio de exortá-lo, de falar para ele, não case. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dizer isso a esse casal que tanto confia em mim e me convidou para ser padrinho? Mas eu tinha que passar por esse desafio. E eu olhei para aquele jovem e falei, meu irmão, minha irmã, não casem. E na hora eles ficaram surpreendidos, né? Ficaram assustados. Mas que isso, Júlio? Mas por que não? Não sei. A gente está aqui com todo carinho te convidando para aparecer. Você fala para mim não casar. Eu falei, meu irmão, vamos voltar um pouquinho atrás. Como que é o seu namoro? Você é feliz no seu namoro? E ele olhava para mim e ele não conseguia responder, e nem ela. Eu falei, meu irmão, você me desculpa a sinceridade, já que você confia tanto em mim, e eu quero ser sincero com um padrinho seu. Eu conheço o seu namoro. Você espanca a sua namorada. Eu sei que vocês brigam direto. Qualquer situação é motivo de briga. Você não confia, nem ela confia em você. E a gente sabe disso, que você sempre espanca ela, porque ela sempre falou isso. Mas ela está contigo porque ela gosta de você, está se apegada em você e vice-versa. Então, como eu aprendi isso dentro da igreja, que um belo namoro, um bom namoro, é um bom casamento. Todos nós sabemos que um namoro com diálogo, com respeito, que um namoro é para se conhecer, não é verdade? Um ao outro. E mesmo casando, né, com anos e anos, nós não conhecemos totalmente a pessoa. Às vezes surpreende, nossa, eu não sabia que você era assim, mas nem eu sabia, né? A convivência, né? Com o tempo a gente vai passando a conhecer. Então eu exortei esse casal, e eles foram desobedientes à palavra de Deus, e casaram. O casamento durou 1 mês, foi 1 mês de casamento, e esse jovem hoje está no tráfico de droga, e ela amigou com vários homens, não deu certo com nenhum, tem vários filhos, são pessoas infelizes. Então Deus, o que eu estou querendo dizer com isso? Deus, há um chamado para cada um de nós, casamento, missionário, padre, não importa, mas Deus sempre coloca desafios, e o maior desafio de um pai e de uma mãe, você está dizendo aqui, né, o nosso tema, colocar o filho na fé, trazer um filho para dentro da igreja. Nós partilhamos isso ontem, não é fácil. Não é fácil direcionar, não é fácil conversar, não é fácil. Mas vamos conseguir sim, pelo poder do Espírito Santo. Só vamos conseguir atrair nossos filhos. Os filhos atrair seus pais, também porque tem filhos que estão na igreja, mas os pais não estão. E filhos lutam, tem jovens, eu conheço jovens que lutam para trazer seus pais para dentro da igreja. Isso vice-versa. Mas para acontecer isso no meio de nós, nós precisamos voltar dentro do coração de Deus, para que nós possamos refletir Jesus. A família que é unida, uma família que busca a Santa Missa, uma família que sempre está ali na palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus, reza o texto, uma família que tem diálogo, o homem e a mulher que é sincero um para o outro, com o filho, que senta com o filho, que às vezes, né, o pai fica ali, o pai e a mãe fica preso no trabalho, né, preso com tantas coisas, às vezes esquece do filho. Existe isso. O pai não tem um tempo, não tem um minuto para sentar perto do filho e perguntar como que ele está, o que está se passando no coração dele, se ele arrumou uma namorada, o que está acontecendo. Os pais de hoje não fazem isso.
Não estou dizendo todos. Já falei aqui que existem famílias que dão exemplos e que vivem o que o Senhor pede. Às vezes nós não temos tempo para os nossos filhos. Tempo de chegar e conversar. Tempo de acompanhá-lo no futebol. Tempo de acompanhar a menina numa dança. Em qualquer lugar. Nós não acompanhamos e aquele filho vai sozinho. E talvez nessa caminhada dele até onde ele quer chegar, ele possa encontrar com alguém que ofereça a ele outros tipos de caminho. Então é muito importante nós tomar uma decisão na nossa vida. E hoje Deus convida cada um de nós a refletir isso dentro do nosso coração. Haverá muitos desafios, sempre. Mas em Deus vamos conseguir, sempre. Com Deus é tudo mais fácil. Porque em Deus nós temos o Espírito Santo. Em Deus as mulheres podem se espelhar em Maria, usar da paciência, da sabedoria, renovar o seu sim todos os dias. Os homens podem se espelhar em José. José que teve que tomar uma decisão. Como que eu vou assumir uma mulher que o filho não é meu? Foi preciso que o Espírito Santo falasse em seu coração, para que ele assumisse esse desafio, assumisse Maria e assumisse Jesus na vida dele. Por isso que Jesus cresceu em estatura, em sabedoria e em graça. Obrigado, irmão. Em estatura, em sabedoria, em graça. Porque o pai assumiu o filho. A mãe deu o seu sim diante de Deus, sem pensar em coisa alguma. Uma jovem de 14 a 15 anos assumiu isso. Então, que cada um de nós possamos acolher essa palavra dentro de si, sem medo nenhum. Olhar para dentro de si e ver aonde estamos errando. Aonde estamos errando? Aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra. Aquele que vai para diante do Santíssimo e fala: Senhor, eu estou errando com meu filho. Ou o filho: Pai, eu estou errando com meu pai da terra, com a minha mãe da terra. Onde eu preciso melhorar? Vamos nos dedicar mais aos jovens. Eu falo para vocês, pais que estão aqui, espalhe isso para todo o casal. Vou voltar no lado positivo. Tem família santa, sim. Mas não tenho medo de dizer a vocês, muitas famílias estão sendo destruídas na nossa cidade. Deus quer contar conosco, com nós. Isso não pode parar aqui nesse bairro. Temos que dar continuidade. A semana da família tem que ser todas as semanas. No nosso dia a dia. Temos que pregar o evangelho não aqui, mas a cada segundo da nossa vida. Temos que nos doar diante do Santíssimo. Senhor, renova a minha vida, transforma a minha vida. Eu quero ser teu, eu quero ser um pai santo, eu quero ter a minha família santa. Porque aí seus filhos vão espelhar em vocês. Como foi dito ontem. Não, eu vou seguir o caminho do meu pai. Porque aí eles vão poder casar e multiplicar. Infelizmente, mães multiplicando hoje sem pensar, sem uma estrutura, sem um planejamento, engravidando e vai engravidando. Eu conheço uma mulher aqui em Dois, tem quase 10 filhos, para ganhar dinheiro, para depender das pessoas, para depender de mantimento. Gente, e as crianças jogadas pela rua. As famílias têm que ter um planejamento, as famílias têm que ter uma estrutura, têm que ter diálogo. E esse diálogo, essa estrutura, esse planejamento vai vir através de vocês, que estão vivendo o Evangelho. Vocês têm que passar isso para os seus filhos, para que os seus filhos se espelham e cresçam na sabedoria, né? Na graça. Que nós possamos tomar posse disso. É muito sério. Deus nos chama a um desafio. Levar o Evangelho a toda criatura. Eu estava na jornada mundial. 3,5 milhões de jovens, cada um com sua cultura, muitas culturas ali, mas tudo num mesmo objetivo, levantar a bandeira de Cristo. E o nosso Papa Francisco disse a cada um de nós: jovens,
revolucionem a minha igreja. Famílias, revolucionem a minha igreja. Façam a diferença. Nós não podemos parar na mesmice, ficar acomodados com o que está acontecendo em nossa volta. Essa semana eu sentei com um traficante aqui em Dores. Eu olhei dentro dos olhos dele. Primeiro eu sou ouvir. Nós precisamos ouvir também, viu, gente? Ouvir as famílias. Sentar e ouvir os jovens. E depois sim você deixa o Espírito Santo agir. E eu falei para esse meu irmão, a partir do momento que eu e o meu irmão aqui entramos aqui na tua casa, você não deixou somente nós entrar, mas você abriu as portas para Jesus. Na hora as lágrimas dele desciam. Um traficante. Ele tá, se Deus colocou 2 santos dentro da minha casa. E eu queria ser como vocês. Olha só, eu queria ser como vocês. Falei, irmão, você pode ser muito mais do que nós. Depende de você. Depende de você. Se abra ao poder de Deus. Se abra a Jesus sacramentado. Se abra a intercessão de Maria. Que eu quero ver você numa terça-feira dando o seu testemunho lá na Renovação Carismática Católica. Só depende de vocês. E eu quero encerrar essa pregação com a palavra de Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Filhos, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é honrar teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. É um desafio. Depende de cada um de nós. Só depende de você mudar a tua família, mudar a tua história e mudar a nossa querida Dores de Campos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.